Oi, gente. Então, meu nome é Laisa, sou estudante de odontologia do último ano. Estou estudando para concursos e estou estudando para residência de bucomaxilo. Estou aqui para a gente debater as questões de patologia oral e maxilofacial, como a gente... Oi, gente. Então, tô aqui pra gente debater as questões. Meu nome é Laisa, sou estudante de odontologia do último ano. Estou estudando para residência e agora eu vou chamar o Fala Buco para ele poder se apresentar um pouquinho. Oi, se apresenta um pouquinho Ah, pro pessoal. tá conseguindo me ouvir? Sim. Espera um pouquinho mais. Vou só entrar para começar. Estou aqui com o livro que eu utilizei, que eu fiz para fazer as questões no computador, Sim, para qualquer dúvida que alguém tenha, a gente poder ir tirando as dúvidas. pronto. Então vamos lá, se quiser começar. Se apresenta um pouquinho de onde você Tá, é. vamos lá. Eu sou da Bahia, sou estudante de odontologia, estou no quinto período. Há um tempo eu tive a ideia de criar uma página direcionada para a parte de residência, né? De cirurgia, que é o que eu já entrei na odontologia pensando em cirurgia. Então, Assim como eu, só que eu, infelizmente, não me preparei tanto quanto você. Eu não decidi me preparar antes do meu último ano. Eu me aham. formo agora e só decidi agora me preparar para residência. Você faz aonde? Eu faço na Universo, em Niterói, no Rio de Janeiro. Entendi. Eu faço na UniFTC, Bahia. Então, você poderia explicar um pouco como vai ser a dinâmica, um pouquinho pro pessoal aí, pra gente dar início? É, a gente pegou um pouquinho das questões, cada um vai falar um pouquinho de cada, e uma eventual dúvida das pessoas que tiver sobre a questão, sobre interpretação de texto ou qualquer coisa do tipo, é só mandar no chat que a gente vai estar vendo e tirando a eventual dúvida das pessoas. Pronto. É, a gente teve a ideia de fazer em uma hora no máximo, né, para não ficar uma coisa muito cansativa. Então a gente vai tentar explicar, porém fazendo de uma forma mais dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente para e vai explicando melhor a questão, né? Se tiver alguma questão que tiver com dúvida, a gente vai explicando melhor. Vamos lá? Estou aqui só com o A computador para questão, ler as questões. a questão número 1. Quais os sinais cardinais da inflamação em sua respectiva ordem? Acredito que os sinais cardinais, a maioria das pessoas saibam quais são, só que muitas das vezes elas ficam em dúvida em qual a ordem que ela realmente se apresenta. E a questão certa seria a letra E, que é calor, dor, tumor
e, consequentemente, a perda da função do órgão. Sim, sim. Se alguém for tendo alguma dúvida, a gente vai explicando, tá? Ó, tem gente perguntando. Queria saber em que vocês vão se especializar. Acredito que os dois queiram se especializar em cirurgia bucomaxilo. Sim. Exatamente. Mas você tem alguma outra especialização em mente, caso você não consiga entrar de primeira? Eu gostei bastante de estômago, patologia e periodontia. Foi uma coisa que me surpreendeu. Periodontia me surpreendeu. Pera, eu não gostei, nem um pouco, mas endo eu gostei bastante. Endo? Ah, endo. Não gostei tanto não. Endo e implanto tá ali no meu quesito que talvez a gente consiga. Implanto eu só pago no último período. Então ainda não paguei, mas acho que eu vou gostar. É parte cirúrgica também. Então acredito que eu vou gostar também. Verdade. Eu tive a sorte de auxiliar um implantodontista no meu primeiro e no meu segundo período, por fora da faculdade. Só que na minha faculdade a gente não tem essa matéria, a gente só tem a teoria. Só que eu tive a sorte de poder ver como que é a cirurgia de implante. Sim, Então sim. eu gostei bastante também. Eu acho que todo mundo que gosta da parte de cirurgia vai gostar um pouco da parte de implante também. Exatamente. A gente não gosta de dentística, né? Dentística, de jeito nenhum. Pô. Dentística, não faço nem questão de estar fazendo as coisas. A gente faz tudo que tem que fazer na faculdade, mas deixa pra lá. Então, número 2. Diferencie cicatrização por primeira intenção de cicatrização por segunda intenção. Então, na cicatrização por primeira intenção, você vai estar ajudando a cicatrização. É quando você faz uma cirurgia onde ocorre uma incisão cirúrgica com bisturi, e após essa incisão você vai suturar. Você vai estar aproximando os bordos, você vai estar ajudando a cicatrização. Na cirurgia, na cicatrização por segunda intenção, você já é o contrário. Acontece alguma coisa que você não consegue aproximar os bordos, e então ela vai cicatrizar por ela mesma. Vai de dentro para fora. Ocorre quando tem tá inflamado na incisão, acontece alguma coisa e você não pode suturar. Alguém ficou com dúvida nisso? A respeito disso, as questões, no caso do gabarito escrito, vai ser disponibilizado também para o pessoal? Sim, já separei, já tá no meu drive e eu vou disponibilizar para todo mundo. É só me chamar na caixinha, é só me chamar no direct que eu disponibilizo. Aproveitando para falar, a gente está com um grupo no WhatsApp de cirurgia bucomaxilo. Tem pouca gente, mas nem tanto. Tem cerca de 70 pessoas. Onde a gente troca informações, troca material, provas. Quem quiser, é só me chamar no direct que eu passo o link para vocês poderem entrar no grupo. Tá muito maneiro, a gente está trocando informações, está trocando questões. E tá uma dinâmica muito legal. Tem gente de tudo quanto é lugar. Descreva clinicamente como a gengiva saudável e a gengiva inflamada se apresentam. A gengiva saudável, ela apresenta uma coloração rósea, com consistência firme, superfície de aparência pontilhada e margem em ponta de faca. A gengiva inflamada, ela apresenta sangramento à sondagem, placa supra- e subgengival e cálculos. Gente, a número 4, eu peço perdão a vocês. Houve um erro de digitação. A resposta correta teria que ser a letra D. Só que está falando que as alternativas B e D estão corretas. No caso, seriam as alternativas B e C. O que causa perissementite é a irritação por produtos químicos e a movimentação ortodôntica. A única opção que não estaria seria o bruxismo. Peço perdão pelo erro.
Número 5. Leia as afirmativas sobre os abscessos a seguir e responda corretamente. Clinicamente, os abscessos periapicais agudos se apresentam com um aumento de volume na face e dor moderada. Afirmativa 2. Nos abscessos periapicais crônicos, não há presença de secreção purulenta. Já sabemos que a número 2 está errada. Abscesso crônico apresenta secreção purulenta. Alternativa 3. O abscesso periapical agudo é mais comum na primeira década de vida e sua evolução é rápida. Está correto. Nisso a gente já consegue eliminar algumas questões. Afirmativa 4. O abscesso periapical crônico tem histórico de longa evolução e ausência de dor. Está correto. Então, restou a alternativa E. Apenas as alternativas 3 e 4 estão corretas. Após a reação inflamatória inicial, como a inflamação evolui no granuloma periapical? Então, é um pouquinho complicado, gente. Eu acho que eu decidi pegar um pouquinho pesado com vocês, né? Desculpa. Caso as bactérias de seus produtos não sejam removidos, a lesão se modifica gradualmente em uma reação inflamatória formada predominantemente por macrófagos, linfócitos e plasmócitos, imersos em um tecido conectivo fibroso. Não é algo muito elaborado, mas é um pouquinho chatinho de se procurar. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Todo mundo aí? O áudio tá bom? Eu tô conseguindo ouvir. Tranquilo. Gostei. Tá mudo? Não, aqui tá, eu tô escutando normal. Eu estou ouvindo direito também. Alguém tá mudo aí? Ó, tem gente que diz que tá mudo, tem gente que diz que tá ouvindo. Os cistos radiculares são classificados como cistos odontogênicos inflamatórios e têm seu epitélio originado dos restos epiteliais de malacéides, os quais estão presentes no ligamento periodontal e são provenientes da bainha epitelial de Hertwig, que se rompe após o início da risogênese. Consideram-se 3 fases na patogênese do cisto radicular: fase de iniciação, fase de formação e fase de crescimento. Defina como ocorre a fase de iniciação e a fase de formação. A reação inflamatória crônica no periápice, juntamente com produtos bacterianos oriundos do canal radicular, estimulam os restos epiteliais de malacéis a se proliferarem. Assim ocorre a fase de iniciação, causando uma consequente degeneração desse epitélio reativo e, finalmente, formando a cavidade cística. Isso é a fase de formação. Número 8. As neoplasias benignas e malignas apresentam 2 componentes, o parênquima e o estroma. Cite como eles influenciam o desenvolvimento do tumor. O parênquima determina o comportamento do tumor, enquanto o estroma sustenta e fornece um adequado suporte sanguíneo ao parênquima. Alguma dúvida de alguém? A 9 é comigo, né? É. Pronto, vamos lá. A questão 9 está falando para relacionar papiloma, adenoma, osteoma e teratoma. E aí vão relacionando com o que está entre parênteses, né? A primeira frase entre parênteses está dizendo que é uma neoplasia benigna óssea. No caso, a resposta será o osteoma. Neoplasia benigna óssea. O segundo parênteses fala de uma neoplasia benigna que se origina de diferentes camadas germinativas. A resposta é teratoma, alternativa 4. Então, primeiro parênteses, número 3. Segundo parênteses, número 4. O terceiro parênteses fala de uma neoplasia benigna de origem do epitélio escamoso
ramificadas isofíticas. A resposta é papiloma. Alternativa 1. Número 1. Por último, temos a neoplasia benigna de origem glandular. Estamos falando de um adenoma. Então, só para responder novamente, a ordem é 3, 4, 1, 2. Osteoma, teratoma, papiloma, adenoma. Tá ok? A 10ª questão ficou um pouco confusa, né? Foi o que eu estava comentando com Liza. Não sei se todo mundo achou confuso, mas o gabarito seria a letra E. No caso, seria mais uma pegadinha. Então, está falando que a neoplasia benigna invade tecidos adjacentes, dissemina para locais distantes e são diferentes tecidos de origem, da sua origem microscópica, né? Então, alguém poderia achar que poderia marcar a letra A por ser incorreta, a letra B por ser incorreta, assim como a letra E também, mas o gabarito ficou na letra E. Considerem no direito. Admito que essas pegadinhas meus professores ensinam bem, porque eles fazem bastante essas coisas. Uhum. Vamos lá. Questão 11. Assinale verdadeiro ou falso. Neoplasias, de forma geral, crescem de forma lenta. Isso é uma afirmação falsa. Geralmente elas crescem de forma progressiva e rápida, né? Verdade, depende. A neoplasia benigna é de um jeito e a neoplasia maligna é de outro. Aqui eu, na afirmativa, estava englobando as duas, sendo que cada uma cresce de forma distinta. Então não pode se englobar neoplasias em geral. Sim, sim. A segunda fala de um ritmo de crescimento que depende de alguns fatores. Sim, depende de vários fatores, na verdade. Então, a alternativa é verdadeira. A terceira opção fala de que algumas neoplasias benignas podem crescer mais rápido que as neoplasias malignas. Sim, temos algumas exceções. E por último, nós temos que as neoplasias malignas só têm capacidade de ter metástase para locais perto de sua origem. Falso. Tá? Sobre metástase, que é um tema bastante importante, está falando agora na questão 12, que pergunta o que é necessário para células malignas estabelecerem metástases. Então vamos lá. A metástase, de uma forma bem básica para explicar, é a implantação de um foco tumoral em um local distante do seu tumor primário, seu tumor original. Então, vamos explicar de uma forma que, como eu escrevi aqui, que o aparecimento das metástases ocorre quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário, ou seja, do tumor original, e vão para locais distantes do corpo. Então, para ter um diagnóstico de metástase, o oncologista, que é o especialista na área, ele irá realizar alguns sistemas, alguns exames, que vai ser até tratado na questão 13, em que eles percebem que as características de um tumor primário, tumor original, estão em um local distante do corpo. Então, vamos supor que o tumor primário está na cavidade bucal. Ele caiu no sistema linfático, ou sistema sanguíneo, e está no fígado. Então, ele irá pegar as características do câncer que está no fígado, irá perceber que eles têm características próximas, similares ao tumor da boca. Então, isso caracteriza uma metástase, tá? A questão 13 fala sobre justamente a parte de exames, de sistemas de diagnóstico. Fala quais são os objetivos de estadiamento pelo sistema TNM, que é o mais empregado, né? E aí eu coloquei que é o processo para determinar a localização e extensão do câncer presente no corpo do paciente, no corpo de uma pessoa. Então é importante ressaltar que existem vários sistemas de estadiamento, ou seja, de compreensão, de entendimento da extensão, agressividade e localização da lesão, do tumor. Então,
o sistema de TNM ele é o mais empregado, porque ele é preconizado pela União Internacional contra o Câncer. Então, ele tem sim um aval legal, por isso ele é o mais utilizado. Sobre essas letras, a T, a letra N, a letra M, nós temos que a letra T é relacionada à característica do tumor primário. Então, nós podemos ter alguns parâmetros, alguns níveis em relação a essa letra, a letra T, né? Então, nós podemos ter um tumor primário TX, T0, T1, T2, T3, T4. TX é quando a gente não tem como ter uma certeza, no caso da presença do tumor, da existência do tumor. O T0 é quando a gente já pode descartar a existência de um tumor. O T e S, o TIS, né, fala de um tumor in situ, ou seja, um tumor que está na parte superficial do tecido. Ele não está profundo. Ou seja, ele é um tumor mais brando, né, menos agressivo. E os números que estão de acordo, ou seja, ao lado da letra T, eles estão falando da gravidade do tumor. Quanto maior a letra, maior a gravidade e a agressividade do tumor. Então, o tumor T4 é mais agressivo que o T1. A letra N está relacionada aos linfonodos e às cadeias de drenagem linfática. Ou seja, está descrevendo se o câncer disseminou para linfonodos próximos. Nós temos o NX, o N0, o N1, N2 e N3. Então, o NX, podemos dizer que não temos como identificar se existe um tumor nas cadeias linfáticas, né? N0, nós podemos descartar a presença do tumor. N1, N2 e N3. Quanto maior o número, de acordo com a letra, maior será a agressividade do tumor nos linfonodos. Por último, a letra M está relacionada à presença ou ausência de metástase. Ou seja, informa se o câncer se disseminou ou não para locais distantes do corpo. M0 está determinando que é um tumor que não houve metástase. M1 é um tumor que houve metástase. Pronto, fechou a questão 13. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí que a gente volta. Eu acho que tá todo mundo acertando, porque aparentemente ninguém tá com dúvida aqui. Ninguém tá com dúvida, né? Então, a número 14 é para associar os marcadores às neoplasias. Todas as questões foram... Peraí. Questões sobre o SUS caem muito nas provas de residência. Qual a biografia vocês usam para estudar? Tem alguma indicação? Algumas provas não usam. Eu, particularmente, vou tentar prestar uma prova que não caia SUS. Onde eu vou tentar também não cai SUS. Então, não estou sobre dando biografia de referências. Porém, tem 2 sites que eu gosto muito. O que Cursos, que você consegue muitas questões gratuitas, e Odonto Concursos, mas aí você paga um plano que é anual. Ele tem muitas questões sobre SUS e diversas outras matérias. Ele avalia o seu desempenho por matéria. Gosto muito dele, super indico para você, se você quiser. E não é caro o plano. Sim, sim. Tem a apostila do professor Marcos Guimarães, se eu não me engano. É uma apostila bem famosa. Tem muitos professores que estão fazendo apostilas. Eu não sei se tem SUS, mas tem bioética, então eu não tenho certeza. Mas sobre SUS... Também vale ver nos drives de páginas de odonto. Muitos têm livro de SUS. Sim, eu acho que, inclusive, no meu drive, se eu não me engano, tem um livro de SUS. Eu acho que tem. Depois, se você quiser dar uma conferida lá, sinta-se à vontade. Tem até muitas provas importantes do Brasil que caem SUS. Sim. A UFMG, por exemplo, cai SUS. Prova para a prefeitura sempre cai. Exatamente. Prefeitura sempre cai. Agora, prova para residência nem sempre. Assim como um assunto que é importante, prova de títulos. Nem todas as instituições têm prova de títulos. Tem algumas que não cobram. Por exemplo, uma das mais
reconhecidas do Brasil, a do Mário Gatti, não cai, por exemplo, prova de títulos. É só a prova objetiva. A UFRJ também não cai. O fundão também não cai. Eles, em compensação, também tem uma coisa que não tem na UF e na UERJ, que é uma prova prática, onde você tem que identificar os instrumentais de cirurgia de buco, coisa que não tem nas outras. Eles dão mais valor ao seu conhecimento do que uma simples monitoria que você fez, que às vezes você pode não ter dado tanta ênfase. Você pode ter feito só para ter. Então, mais ninguém. Se quiserem perguntar alguma coisa, é só colocar aí e a gente vai continuar lendo. Questão 14, né? Número 14. Associar as neoplasias com os marcadores. O livro que foi utilizado foi o Patologia Oral da Abeno. Tem no meu drive. Se vocês quiserem, vocês podem pegar lá. Fiquem à vontade. O marcador citoqueratinas está associado com os carcinomas e os adenocarcinomas. A desmina, mioglobina, actina. Eu não vou falar todos os marcadores, gente. Está associado com rabdomiosarcoma. Cadê? A actina de músculo liso está associada a leiomiosarcoma. Se eu estiver falando errado, algum patologista, me desculpe, mas esses nomes são complicados. Os melanomas estão associados ao HMB45 e à proteína S100. Os linfomas estão associados ao CD45, CD45RB isoforma. Os linfomas de células T estão associados ao CD3, CD43 e assim vai. Os linfomas de células B estão associados ao CD20, CD45RA isoforma. A leucemia está associada a mieloperoxidade. Não sei se é assim que se fala. E tumores de origem neural estão associados somente à proteína S6. É o mais fácil. As capacidades adquiridas pelas células neoplásicas foram categorizadas. Quais são essas categorias? É uma questão que parecia um pouquinho complicada, mas não é tanto. Aqui no Patologia Oral da Abeno, eles colocam, inclusive, o tópicozinho, número 1, 2, 3, tudo certinho. Autossuficiência com relação a fatores de crescimento, insensibilidade a inibidores de proliferação, escape da apoptose, potencial replicativo infinito, indução de angiogênese, invasão tecidual e metástase, alterações no metabolismo de energia, escape da destruição pelo sistema imune, instabilidade genética e mutação e a indução de reação inflamatória. Seriam essas as capacidades adquiridas. Sim, sim. Vai na 16? A questão... Como? A questão 16, vamos? Questão 16, vamos lá. Alguns tumores podem ser associados a vírus humanos. Cite quais são os principais tumores e a qual vírus ele está associado. Então, acho que são 4 ou 5 principais, né? Que nós temos o HPV, papilomavírus, que acomete geralmente a região oral, orofaringe também, questão genital e anal. Então, nós temos também o HIV, que é o mais conhecido, onde nós temos o tumor bastante conhecido também, que é o sarcoma de Kaposi ou de Kaposi. Terceiro, podemos listar o HTLV1, que é o vírus linfotrópico da célula humana tipo 1,
que é conhecido como o primo do HIV, né? Por ser da família do HIV. E ele causa leucemia. Uma leucemia, então, de um tipo bem agressivo e raro, na verdade. E, por último, a hepatite B ou C, o vírus da hepatite B ou C, que pode estar cometendo e gerando câncer de fígado. A questão 17 também fala de câncer, fala de carcinoma espinocelular, ou então carcinoma de células escamosas. E aqui a gente está listando a característica dele. Então ele pergunta como o carcinoma espinocelular é caracterizado. Nós podemos dizer que as lesões orais tendem a ser, no início, assintomáticas, porém elas podem se manifestar como manchas persistentes, ou seja, que duram mais de 2, 3, 4 semanas. Escamosas podem ser eritroplásicas ou leucoplásicas, com bordas irregulares e também com presença de sangramento. Elas também podem apresentar como lesões esofíticas ou ulceradas. E à medida que a lesão vai aumentando seu tamanho, geralmente vai causando mais dor, vai causando mais disfagia e disartria. Disfagia no caso, disartria no caso, a dificuldade de fala, né? Tudo quanto é câncer, a gente sempre cai no sistema BCD, a BCDE, que é a simetria, borda, coloração, diâmetro e qual é o outro? Evolução. Assimetria, de novo. Assimetria, as bordas são irregulares. A cor não é uniforme. O diâmetro, se eu não me engano, é maior do que 4 milímetros. Acho que é 4 milímetros. A evolução. Qual a evolução da sua aparência? Sim, a gente acaba sempre caindo no sistema BCDE. Que é uma forma da gente avaliar como está aquela lesão. Como está sendo a evolução dela. Se a borda ficou irregular, se não ficou, como que está a cor, se mudou, se não mudou. Ótimo. A questão 18 é contigo, né? O que pode ser encontrado no sangue de pacientes com carcinoma espinocelular. Foi até uma questão que eu acho que você ficou um pouquinho confusa, né? Ou não achou no livro que você utilizou. É bem específica, né? É um pouquinho complicado. O sangue apresenta níveis séricos de fator de crescimento endotelial vascular altos em pacientes em estágios avançados ou com metástase em linfonodos, níveis séricos de metaloproteinases de matriz MMP2, 3, 7, 9 em pacientes com carcinoma espinocelular de cabeça do espírito, expressão aumentada de interleucina 8, 1, 6 e do TNF-alfa foi observado em amostras de saliva de pacientes portadores de carcinoma espinocelular oral. É um pouquinho complicado, eu admito. Questão 19. Agora, tá faltando 19 a 20 agora. 19 e 20. A 19 está pedindo para ler as afirmativas a seguir e marcar a questão incorreta. A primeira alternativa, a primeira afirmação, na verdade, está falando que o sistema imunológico consiste em resposta imune, adaptativa e inata. Correto, né? Correto. A questão afirmativa 2 fala que as células naturais killer correspondem ao sistema imune adaptativo. É correto. Não. Corresponde ao sistema imune inato. E o sistema imune inato está incluso as células naturais killer, macrófagos e linfócitos. O que está errado aí são os linfócitos, né? Linfócito T, linfócito B, imunidade adaptativa. Então, a alternativa incorreta, letra D. 2 e 3 estão incorretas. Isso. A questão 20 está pedindo para assinalar a alternativa correta. A letra A está falando que o carcinoma da região de cabeça e pescoço não está envolvido ao HPV. Incorreto. Está sim. Como a gente citou anteriormente, a região oral de orofaringe está sim acometido pelo HPV.
A letra B fala que o carcinoma na região de cabeça e pescoço, em especial na orofaringe, representa 60% de todos os casos de carcinoma na região de cabeça e pescoço. Se eu não me engano, é mais do que isso, né? Se eu não me Do que engano, é 70%. 70, né? É, exatamente. A letra C fala que o HPV associado ao câncer de cabeça... É um pequeno detalhezinho. Sim, sim. Na verdade, está aqui procurando a mais correta, né? Exato. O HPV associado ao câncer na região de cabeça e pescoço se origina predominantemente na região de orofaringe, especialmente nas tonsilas e base da língua. Correto, né? Correto. Mas vamos só ler a letra D e a letra E. A letra D fala que o tipo de HPV mais associado ao desenvolvimento de câncer é o tipo 16 em 60% dos casos. Na verdade, é 16 e 18, né? Isso. Não é isso? E eu acho também que a porcentagem está incorreta, né? Tá. A letra E fala que o fator de risco não está relacionado ao comportamento sexual e ao número de parceiros. Está sim, associado. Com Então, certeza. a letra C. A maioria das coisas está associada, podem estar associadas a isso também, né? Sim, sim. É isso. Fizemos as 20 questões. Em quanto tempo, mais ou menos? 35 minutos, né? Ah, 35 minutos. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguém tem alguma dúvida? acho Vamos ver se que alguém tem alguma não. coisa pra perguntar. Eu acho que essas pessoas acertaram bastante. Ninguém tá com dúvida nenhuma. Faz uma enquete depois para saber quantas as pessoas acertaram, entendeu? Bota Pois assim, é. de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, do 10 a 15, de 15 a 20, entendeu? Para ter um feedbackzinho de como foi o aproveitamento do pessoal. Então, gente, essa foi a apostila número 1. Vão ter mais apostilas pela frente. Talvez eu vou ver se aceitar o Fala Buco fazer com parceria. A gente montar uma apostila, montar uns slides juntos. Porque tem muita gente que estuda em federal e estadual que não estão tendo aulas. Talvez a gente possa ajudar essas pessoas de alguma forma. Já Vamos sim. que a gente está tendo aula e eles não. A gente pode montar aulas. Quem quiser também pode chamar no direct para ajudar. É um projeto que eu estou querendo fazer. Além disso, tem várias outras coisas que eu estou querendo fazer. Quem tiver com preguiça que seja de fazer trabalho, pode me chamar no direct também, que eu ajudo a fazer o trabalho. E qualquer dúvida sobre qualquer coisa, pode chamar. Mesmo que eu não saiba, eu vou procurar pesquisar para poder informar e não passar informações erradas para vocês. Pode minha iniciativa, pode contar comigo. Vou chamar também um pessoal aí, outras páginas, para a gente estar fazendo material legal. E ajudar o pessoal sem aula, eu sei quanto é complicado. Inclusive, é complicado. Eu vou te passar o link do grupo no WhatsApp de Bookmaxilo. Porque já é complicado quem está tendo aula teórica e não está tendo aula prática. Já é uma dificuldade que está tendo. Imagina que não está tendo nada, entendeu? Alguns grupos que eu tô vendo gente que fez prática de anatomia dental em casa, olhando na boca da mãe. Sim, sim. Essa quarentena veio quebrando um pouquinho todo mundo. Só que eu acho que esse pessoal de pública tá sentindo bem mais, porque nem a teoria tá tendo. A gente ainda tá tendo a teoria da matéria. Eles nem isso, eles estão parados e só Deus sabe quando eles vão voltar, né? Sim, sim, concordo. Mandar um abraço para Newton aqui, que é um estudante de odontologia também aqui da minha cidade. Newton! Como? Para quem? Para Newton Freitas.
Ele mandou Ah, parabéns pra você. ele tá no grupo do Tá WhatsApp. no grupo? Ótimo. Ele falou que ia estar presente. Pronto, ótimo. Aí é isso. Conte comigo, vamos fazer assim essa apostila. Acho que é interessante. Fazer um e-book também, no caso de informativo. Questões, fazer também um resumozinho pra Sim. galera, que a galera gosta. É, pessoal que tiver ideias, não precisa ser só de patologia, pode mandar no direct assuntos que gostaria de ver, anatomia, histologia e assim vai. Se quiser dicas, eu tenho livro de histologia geral, livro de histologia oral, tenho livro de emergências médicas e neonatologia, que também aqui, meu xodózinho. Acabei de comprar o livro da Sanard com 417 questões. Finalmente ele chegou. Demorou, mas chegou. Vou ajudar o pessoal a gente debater as questões que vêm neles, porque eu sei que muita gente não tem o dinheiro para poder comprar ele, mas a gente vamos fazer alguma coisa para a gente poder trocar essas informações, poder fazer alguma dinâmica com as questões que vêm nele. Eu vou disponibilizar algumas questões, nem que seja uma por dia, 3 por semana. A gente Sim, vê sim, como é que sim. vai ser. Pronto. Fechado. Quero agradecer ao pessoal que entrou aí, que aos poucos a gente vai tendo mais gente, vai tendo um maior engajamento. É assim mesmo, tranquilo. Ah, gente, olha só, eu já tô feliz demais com o pouco que entrou. Eu fiz esse Instagram tem um mês. Sim, sim, sim. Eu também tenho menos de 2 meses que eu fiz. Então, a gente não pode nem exigir muito. Sim, sim, sim. A gente tá começando, mas daqui a pouco vai melhorando. Verdade. E Então é isso. eu ainda pedi pra minha avó ficar com minha filha, porque senão ela daqui a pouco estaria aqui mexendo em tudo. Pronto. Então, eu gostaria de agradecer o convite, Agora Laísa. tem gente entrando. É, tem gente entrando, né? Vai ficar gravado, não vai? No Vai. IGTV? Pronto, então fechado. Muito obrigado pelo convite, conte comigo e até a próxima, tá? Muito obrigado, Até. galera. Tchau, tchau. Tchau.